seja bem-vindo de volta ao Entre Conversas. Hoje a nossa conversa é sobre empreender. Você é uma pessoa que tem sempre boas ideias e arrisca em novos negócios? O empreendedorismo é um conjunto de ações que uma pessoa desenvolve, o que a gente chama também de espírito empreendedor, para levar para frente um negócio, uma empresa de produtos, uma empresa de serviços, ou determinar aquilo que a pessoa quer oferecer para o público em geral. Porém, o termo empreendedorismo ele é um pouco geral demais e você vai ter detalhes sobre o que isso significa agora no Entre Conversas. Bom, eu perguntei lá no começo se você é uma pessoa que tem novas ideias e arrisca em novos negócios. Se você disse que sim, vai se interessar na nossa conversa de hoje. E se você disse que não, é a chance de dar um primeiro passo e mudar a forma de ver essas suas novas ideias. Quem conversa com a gente sobre isso é a Vânia Klaus, coordenadora estadual de empreendedorismo do Sebrae. Tudo bem, Vânia? Olá, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria saber de você, quem é um empreendedor? É aquele que arrisca só em grandes negócios? Não, o empreendedor é aquele que cria algo que faz a diferença, né? É aquele que tem a capacidade de transformar. E geralmente transformar assim, com relação a um produto, a um serviço, mas ele tem algo interno assim que o torna, que ele quer fazer alguma coisa de diferente. Nós temos 10 características principais assim de um empreendedor. Vou dar só alguns exemplos, né? Mas hoje em sites é muito tranquilo encontrar quais são todas essas características. Mas ele é inquieto. Por exemplo, é aquele que quer resolver um problema do cliente. Então, ele tem essa inquietude, ele quer fazer algo para resolver um problema. Então, assim, uma segunda característica que nós poderíamos dizer é até a questão da inovação. Então, o empreendedor, ele tem, né, você comentou na sua fala a questão de ideias. Então, o empreendedor, ele é motivado por ideias, novas ideias. Ou também ele tem aquela capacidade de identificar um negócio que já existe e melhorar esse negócio. Então, também tem essas características, né? E não são só grandes negócios, muito pelo contrário. O brasileiro é muito empreendedor e consegue rapidamente identificar oportunidades em pequenas coisas. Então, é desde o pequenininho, a média empresa e também a grande. Era o que eu ia te falar, não é só de ideias geniais, né? Talvez um detalhezinho, né? O que tem feito muita diferença hoje, a gente percebe assim, nos negócios que têm crescido e se desenvolvido, são aqueles que resolvem problemas. E o problema não necessariamente é algo complexo. Às vezes, no dia a dia, começa a se perceber que é comum um problema, várias pessoas têm aquele problema, e vem o empreendedor que tem essa visão diferenciada e consegue criar uma solução para esses problemas. Pode ser a forma como ele resolve uma coisa que de um jeito que ninguém pensou, né? Isso, até hoje sim. Uma das grandes tendências mundiais do comportamento do consumidor é a questão da falta de tempo. Então, quando você consegue um negócio que consegue agilizar um processo, tornar aquilo mais rápido, tem sido soluções que têm dado muito certo em negócios que têm se desenvolvido com mais facilidade. E hoje, cada vez mais as pessoas querem essa coisa mais rápida, né? Querem. Textos muito longos, nada disso, né? Uma coisa mais... Às vezes, soluções que já existiam de uma forma um pouco mais tradicional, vem um empreendedor e cria ele de uma forma mais rápida. Ir até o cliente é um processo que não é tão novo assim, mas agiliza a questão do tempo. Antes nós tínhamos as vendas apenas concentradas em lojas físicas. Hoje, muitas vezes, a loja vai até o cliente. Isso está agilizando o tempo desse cliente. Isso faz com que ele resolva o problema do tempo e torne o negócio também mais rentável. Dentro da sua visão profissional, assim, todo empreendedor nasce empreendedor ou existe uma maneira de instigar esse lado? Isso é uma grande discussão, né? A gente tem vários autores que comentam sobre isso, mas o que a gente vê no decorrer da experiência é que o empreendedor, sim, pode se desenvolver. Existem cursos de empreendedorismo, né? Às vezes ele é uma pessoa atenta e ele começa a enxergar aquilo como negócio, então pode sim desenvolver essa habilidade. Além disso, também, às vezes acha que é tarde para empreender, né? Você acha que nunca é tarde, sempre há tempo de buscar uma nova ideia, de colocar alguma coisa que eu pensava lá atrás agora? Empreendedor não tem idade. Nós temos exemplos de empreendedores muito jovens, de 11, 12 anos, e temos exemplos de empreendedores que começam um negócio depois de se aposentarem.
Então, não existe uma regra, né? A pessoa, ela pode, às vezes, muito bem, assim, já ter essa habilidade ou desenvolver ao longo dos anos e depois identificar uma oportunidade de se tornar empresário. Então, eu tomei a iniciativa e eu quero empreender. Qual o primeiro passo? Buscar uma ajuda que tenha capacidade de me ensinar? A pesquisa é sempre importante, então eu posso começar pesquisando pela internet. Essa minha ideia parece um pouco simples, óbvio de dizer, mas a pesquisa ela começa por aí. Esse negócio que eu pensei já existe? Os negócios que existem, eles resolvem o problema do cliente? Ou eles causam mais problemas, não é? Às vezes existem empresas e que elas às vezes acabam provocando novos problemas, não resolvem, tornam é muito burocrático, processos complexos e não resolvem o problema do cliente. Então eu também posso empreender mesmo em algo que já exista, mas fazendo de uma forma diferente. Não só pensar em coisas novas, mas mudar o jeito que já está sendo feito. Isso mesmo. E aí visitar empresas, né, do mesmo setor, conversar. Tem muitos empresários que gostam de ajudar outros empresários. Então, conversar com essas pessoas. Como que foi quando você começou? Quais as suas dificuldades? E realmente procurar uma ajuda de um especialista é interessante. Porque quando a gente tem uma ideia de negócio, geralmente a gente se envolve emocionalmente com ele. Eu quero que dê certo. Então, às vezes, eu não consigo enxergar algumas coisas que um profissional da área consegue. Então, por isso que é interessante levar a ideia para um profissional. Eles têm a questão de ética, eles não vão divulgar esse negócio e vão fazer uma análise mais criteriosa, envolvendo todas as áreas que envolvem uma empresa. Então, vai analisar a parte de clientes, vai analisar como que vai alcançar mercado, como que vai controlar as finanças. Então, é uma série de fatores que precisa ser analisados. A verdade, Vânia, é que não existe um plano, né? Um plano sequência do que quero empreender, tem que fazer isso, isso, isso. Cada negócio, cada ideia vai demandar uma ajuda diferente. Nós até temos no Sebrae, assim, um direcionamento, né? Então, começa pelo planejamento, depois eu vou avançando algumas fases. Mas você tem razão em quando você diz assim, não existe uma receita de bolo. Porque cada empreendedor tem uma expertise diferente, uma ideia diferente e pode estar num estágio diferente. Alguns já fizeram toda uma pesquisa, outros estão só na parte de uma ideia e precisam pegar essa ideia e transformar num modelo de negócios, que a gente fala. Porque muitas vezes eu tenho a ideia, mas eu não sei como que eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, quando eu digo transformar num modelo de negócios, é construir mesmo a forma prática de como que eu vou vender, de como que eu vou receber, como que o cliente vem até mim ou eu vou até o cliente. Então, é estruturar o funcionamento prático desse negócio. Dentro da sua vida profissional, você já viu algumas pessoas que tinham uma grande ideia, mas porque demandava um tempo, uma pesquisa, deixa aquilo de lado, desiste porque vai precisar muito da minha energia? A persistência é uma das características empreendedoras. Então, a gente percebe que quando essa pessoa ela já tem esse instinto empreendedor, ela não desiste. Pode ser que ela mude a rota, ela se reestruture, aquela forma como ela estava pensando não é viável, então ela se reinventa, recua em alguns momentos, mas lá na frente, alguns meses depois, volta. Mas nós temos casos, sim, de pessoas que são um pouco mais inseguras e que precisam de um tempo de maturidade um pouco maior para mais segurança, se sentirem mais, né, confiantes mesmo, ter um retorno já de algumas pessoas para poder abrir um negócio. Mas acontece. Existem casos também que a pessoa decide ir por ela mesma, né? Eu não vou meter a cara sozinha. E daí também sofre as consequências, né? Também assim, tem a pessoa que às vezes tem essa habilidade de fazer sozinha, então ela mesma se estrutura, pesquisa, e isso também pode dar certo. Não é que o fato de você não procurar ajuda é um requisito básico para não dar certo, não é isso. Mas claro que se nós temos ajuda e como fazer, nós podemos ir mais rápido. E hoje nós temos o mundo das startups que também tem uma filosofia que a gente pode trazer para os negócios tradicionais. Se for para dar errado, que dê errado rápido e que eu gaste pouco. Então, por isso que quando eu procuro ajuda, eu vou agilizar esse processo de testar, validar o modelo, para daí, se for para, de repente, fazer um investimento inicial que não vai dar certo, isso vai ser um valor, assim, menor e vai ser rápido. Aí eu tenho tempo de reestruturar, pensar numa outra ideia e aí investir num negócio um pouco mais assertivo.
você pudesse dizer para alguém que está pensando em empreender, assim, você diria pesquisa, persistência e planejamento? Perfeito, acho que você conseguiu direcionar muito bem. E uma pitadinha a mais, assim, seria: você vai gostar daquilo que você vai fazer? Então, é uma pergunta que parece também muito simples, mas muitos empreendedores escolhem negócio simplesmente pelo dinheiro. E aí nós temos também vários contatos com empresários que, ao decorrer do tempo, assim, começaram a se sentir infelizes, ou mesmo o negócio não conseguiu avançar por ele não se identificar. Tem um exemplo muito clássico, que é a padaria. Eu quero abrir uma padaria, mas eu estou disposto a acordar todos os dias às 5 da manhã? Porque o dono precisa fazer parte disso. Então, não é simplesmente colocar funcionários que vão fazer toda a estrutura. O dono precisa acompanhar. Tem um dia que o funcionário vai faltar, não é? Então, precisa sim o dono estar disposto a enfrentar aquilo todos os dias. Restaurante é uma outra situação. Restaurante trabalha à noite, fins de semana. Então, você, empresário, está disposto a dedicar todo esse tempo para o seu negócio? Então, gostar daquilo que faz também é muito importante. Dentro disso que você está falando, talvez misturar um pouquinho da razão com a emoção, né? Perfeito. E por isso esse profissional externo, ele consegue fazer com que você também não veja só a parte emocional, mas sim a parte da razão. As consequências também de abrir aquele negócio, né? E os pontos positivos e negativos. Para a gente finalizar, então, uma dica para quem está querendo empreender, tem uma nova ideia e quer colocar ela em prática. Se você tem uma nova ideia, a primeira coisa é analisar se isso vai resolver um problema. Então, é a primeira dica. Resolver um problema do cliente é o grande diferencial do negócio de hoje. Criar só um negócio legal pode não ser tão rentável. Então, quando você soluciona um problema, de fato, é quando o negócio tem mais chance de sucesso. Então, é a grande dica. Legal, perfeito. Obrigada, viu? Volte Obrigada. sempre. É isso, pessoal. Nossa conversa continua lá pelo nosso e-mail, que é o redação@unicesumar.edu.br. E nós também estamos no Facebook, então curte a gente lá. Até semana que vem.